O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu vou pedir licença às normas litúrgicas, vou fazer aqui a homilia do lado da Virgem. Ficar perto do nosso santo para ver se eu viro santo. Caros irmãos presbíteros, Padre Abel, que alegro por ter me convidado para presidir esta missa. Nós convivemos juntos no seminário. Creio que no próximo ano o senhor fará 10 anos de ministério. Eu faço 9, então ficou fácil. E o Padre Arthur, que agradecemos a Deus pela sua vocação, né, o sacerdote da nossa arquidiocese. Irmãos e irmãs, essa novena em preparação para a festa de Nossa Senhora das Graças, nós estamos na última semana do tempo comum, estamos encerrando o nosso ano litúrgico, nós temos um calendário próprio à igreja. Domingo já iniciaremos o Advento em preparação para o Natal do Senhor. E geralmente quando chega este período, como também no início do Advento, a igreja fala das coisas finais. Isso na teologia tem um nome, escatologia. As coisas finais, não para fazer um filme de terror, mas para colocar em nós a esperança. E a Sagrada Escritura, a Bíblia, ao falar das coisas finais, ela se utiliza de um gênero literário chamado apocalíptico, que não está somente presente no livro de Apocalipse, nos evangelhos, como o de hoje, no livro de Daniel, como nós escutamos. Para falar daquilo que acontecerá, São Paulo fala assim: nem olhos viram, nem ouvidos escutaram o que Deus preparou para nós. Então se utiliza de imagens, de símbolos, que não devem ser lidos de modo literal. Aqueles símbolos, às vezes exagerados, transmitem para nós um recado. E hoje o Evangelho inicia, Jesus fala para nós que o povo se admirava pela construção do templo. O templo construído por Salomão, mas foi destruído
ali no ano 586 a.C., pelo rei Nabucodonosor, quando a Babilônia invade Jerusalém. Depois foi reconstruído, mas não foi reconstruído de uma maneira bela, como Salomão construiu. E depois Herodes o Grande reconstruiu. Lembra aquela em João, no 2º capítulo, que eles falam assim para Jesus: 46 anos foi necessário, e tu falas que em 3 dias reconstruirá o templo. É que demorou esse tempo ali, Herodes, para reconstruir o templo de Jerusalém. Então ele retornou mais ou menos como era um templo de Salomão, colocando belas pedras, toda a arte. Só que no ano 70 da era de Cristo, o Império Romano destruiu o templo de Jerusalém e nunca mais foi reconstruído. Reconstruíram aí em São Paulo, mas não tem nada a ver com a Sagrada Escritura, não. E eles se admiravam. E qual o recado que está aqui? A liturgia da igreja gosta de rezar uma situação que nós precisamos rezar sempre, de nós não nos apegarmos àquilo que é passageiro, de administrar bem aquilo que é passageiro, sem nos esquecermos dos bens eternos. Quando o povo se admirava e Jesus diz: olha, não vai ficar pedra sobre pedra, é uma chamada de atenção para nós, porque a gente pode se admirar com tudo aquilo que nós temos, com aquilo que o mundo pode oferecer e oferta, e a gente pode se distrair, e se distraindo a gente corre o risco de deixar Jesus de lado e esquecermos daquilo que nós deveríamos buscar, daquilo que Jesus disse: buscai o reino de Deus e tudo mais vos será dado. A gente pode organizar a nossa vida colocando em primeiro lugar as coisas materiais, e se tiver tempo, quando dá, a gente coloca Deus. A gente corre o risco de se apegar, e aqui é necessário nós olharmos para o nosso coração e vermos se nós não estamos apegados àquilo que um dia passará. Neste tempo que há uma idolatria pelo corpo, daqueles que gastam tanto tempo, mas não param para rezar, daqueles que estão apegados aos bens materiais. Um dia Jesus falou para uma mística bem assim: olha, o meu povo sofre pelos bens materiais, mas não o vejo preocupado com os bens espirituais. Para ficar mais fácil o entendimento, se a gente perde um dinheiro, a gente fica triste que só. Deus me livre se a gente derrubar o nosso celular. Nossa Senhora, se a gente perder. Mas se a gente perder a missa, tudo bem. Se a gente não rezar, o que tem no rezar, né? Vê como que a gente é apegado às coisas materiais? E isso é uma chamada de atenção. E hoje nesta novena, em honra a Nossa Senhora das Graças, que a sua aparição é na capela, você sabe bem da história, que o anjo conduz Catarina à capela, e ali diante de Jesus, a aparição de Nossa Senhora das Graças, está dizendo para nós que o nosso bem maior deve ser o nosso Senhor Jesus Cristo, presente em sua igreja, presente na Eucaristia. Se existe um lugar da graça que Nossa Senhora quer nos apresentar, é Jesus Eucarístico, é o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Ao fazermos essa novena em honra a Nossa Senhora, nós nunca colocaremos Nossa Senhora no centro. Ela não é o centro. Ela nos ajuda a colocar Jesus no centro da nossa vida. Nossa Senhora das Graças quer apontar para nós, para o bem maior que deve ser a nossa vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele deve ser o centro da nossa vida, e Ele deve ser a preocupação do nosso coração, Ele deve ser a ocupação da nossa vida, de uma vida que queira agradar a Deus, de uma vida que vive neste mundo, mas não quer jamais se esquecer daquele que deu a vida por nós, daquele que nos criou. São João Crisóstomo conta uma história da noiva louca. O seu noivo a concede, dá ela de presente um belo anel, e ela se apaixona por aquele anel,
mas ela fica tão apaixonada e por isso fica louca, que ela esquece do noivo e fica apaixonada somente pelo anel. E essa história é para dizer para nós, Deus que fez isso tudo, a gente pode se tornar louco, apegarmos à criação e esquecermos do Criador. Nunca esquecemos daquele que nos concede tantas graças. E Nossa Senhora, como uma boa mãe, quer nos colocar no caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. Se um dia Nossa Senhora tirou da cama Catarina, hoje Nossa Senhora também quer nos despertar. Se nós estamos dormindo, não estamos acordados, já dizer São Paulo, desperta tu que dormes. Nossa Senhora quer te acordar do teu sono, desse apego e fazer você abrir os teus olhos e colocar os teus olhos em Jesus Cristo, olhos fixos em Jesus. Nossa Senhora quer você acordado com os olhos abertos para ver o nosso Senhor. E muitas vezes, com uma boa mãe, ela tem que futucar. Sabe você, filho, né? De manhã, para ir levantar para ir para a escola, você que é mãe, não tem que acordar seu filho. Nossa Senhora é uma boa mãe, quer nos acordar e despertar o nosso coração para o nosso Senhor Jesus Cristo. E depois Jesus fala, dá um alerta, que muitos virão falando que era ele, que o tempo chegou, e ele dá uma ordem ali, a essa gente, não sigais, não seguir essas pessoas que se levantam dizendo que é o próprio Jesus. E Nossa Senhora aqui nos apresenta Jesus Eucarístico, e é tão bom ser católico, né? É lindo demais ser católico. Imagina ter uma religião que não falasse da mãe do nosso Salvador. Se Isabel, cheia do Espírito Santo, diz, bendita és tu entre as mulheres, por que a gente não falaria a mesma coisa que está na Sagrada Escritura? E uma vez, não estava roupa de padre, né? Só estava com a camisa católico assim. Aí parou uma pessoa e falou comigo, né? Ah, eu vi que você é católico. Aí queria me convidar para a igreja dela. Não, eu fui católico, agora eu vou numa igreja. Porque antes eu ia para a igreja e não sentia nada, mas agora eu sinto. Aí, pacientemente, né? Muito generoso, eu respondi para ela, olha, verdade. Enquanto você procurar uma igreja para se sentir bem, pode ir na sua igreja. Mas no dia que você se perguntar como Deus quer ser adorado, eu te convido você a vir na igreja católica. Nós estamos no tempo em que as pessoas se colocaram no centro. Eu tenho que me sentir bem. Tudo é eu. É do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto. Só que não é assim. A missa que nós celebramos, Deus deve ser adorado. E Deus adorando eu estou bem. Não é um shopping, não é uma loja que eu vou fazer uma compra para me sentir bem. A minha preocupação é, Deus está sendo adorado? Porque quando você pega lá São Paulo, quando escreve para a comunidade de Corinto, ele fala bem assim, olha, aquilo que eu recebi eu vos transmito. E o Evangelho nem tinha sido escrito. E o que São Paulo apresenta para nós? Apresenta as palavras da consagração, da última ceia, que toda missa o padre, na pessoa de Cristo, faz. O que a igreja sempre celebrou? A missa. E o que nós temos? A celebração eucarística. Nós adoramos o Pai pela oferta de Jesus. Deus é adorado assim. E isso é tão sério, que no Antigo Testamento, quando Deus pede para Moisés oferecer o sacrifício, o faraó quer se intrometer, ele quer colocar regras. E Deus diz não, porque o culto, quem decide não é o homem, é Deus. Ele escolhe o jeito de ser adorado. E como Jesus escolheu o jeito da sua igreja, da sua comunidade adorar o Pai? Fazer isto em memória de mim. É o que nós estamos fazendo.
E isso fica mais claro ainda quando Jesus ressuscitado conversa com os discípulos de Emaús. Na hora que ele parte o pão, ali os olhos se abrem e Jesus já não mais está ali para dizer assim: eu estou na Eucaristia. Meu irmão, minha irmã, se você é devoto de Nossa Senhora das Graças, você precisa ter um grande amor por Jesus Eucarístico, porque Nossa Senhora das Graças aponta para nós a Eucaristia. Seria um falso devoto aquele que reza o terço, mas não vai celebrar a Eucaristia. É um falso devoto, não é devoto de Maria ainda porque não entendeu o recado de Nossa Senhora. Nossa Senhora quer ver o seu filho adorado. Nossa Senhora teve que aparecer, e nesta aparição, e toda aparição de Nossa Senhora não tem novidade, não é para dar uma outra revelação, é para falarmos daquilo que sempre foi da igreja. Mas como a gente é esquecido e como a gente se perde, ela precisa descer do céu, que a gente é tapado, descer do céu e apontar Jesus Eucarístico. E a gente fugindo de Jesus Eucarístico. E a gente chamando da missa, que coisa chata. Dizendo que a missa é longa. Aí sempre lembro de São José Maria Escrivá: não é a missa que é longa, é a sua fé que é curta. E você pensa, né? Os cristãos, para celebrarem a missa, muitas vezes tiveram que celebrar escondidos. E nós temos a graça de celebrar a missa. Temos amor pela Eucaristia. Temos amor pela missa. Jesus quer ser adorado. A nossa ação de graças é na Santa Missa. E para encerrar, para dizer que o padre não fala demais, depois Jesus começa a falar dos sinais, né? Terremoto, guerra, né? O Evangelho vai continuar amanhã, né? Mas não vou dar spoiler, né? Então deixa eu me concentrar só de hoje mesmo. Dá esses sinais. E o que nós podemos aprender com Nossa Senhora? Esses sinais que são passageiros, que Jesus diz não é o fim, está nos chamando a perseverança. Tem certos acontecimentos que nós não entendemos e até queremos uma resposta. Mas a resposta que Deus nos dá é fidelidade, perseverança. É isso que Deus pede de nós. Tem eventos da nossa vida e até eventos na história que nós nos perguntamos: Deus, onde o Senhor estava? Nas guerras, tantos inocentes, nas guerras que nós vimos hoje, na perseguição aos cristãos que a mídia não mostra, que nós, meu Deus, e até pessoalmente mesmo, e a gente tem a triste ideia de que é um castigo quando a gente sofre alguma coisa, né? O que eu fiz de errado? Estou pagando por um erro, uma enfermidade, aquilo que nós amamos, uma tragédia de um acidente, tudo isso. O que Deus pede de nós? Fidelidade, perseverança. Não é o fim, porque o fim nós sabemos, a Ele a glória pelos séculos dos séculos, é Cristo Rei do Universo. Na vida de nosso Senhor, nós sabemos que teve uma sexta-feira santa, a paixão, terrível a paixão, teve um sábado santo de um silêncio, como que a experiência de enterrar alguém da sua família, e quando você volta para casa fica aquele silêncio. Mas nós temos o domingo da ressurreição. Preste bastante atenção. Na sua vida pode ter uma paixão, a dor pode te visitar, acontecimentos que, como explicar? Como também, como explicar que o justo, o santo, foi crucificado? Ele, o santo, tratado como se fosse o pior dos homens, ele que veio para salvar. Não temos palavras. Na nossa vida tem acontecimentos que também não temos palavras. E quando chega um sábado santo, em que tem um silêncio, em que você queria que Deus falasse, que você queria um sinal, mas não tem, é silêncio de Deus. Lembra-se que Deus está pedindo de você a fidelidade, a perseverança.
Mas aguenta firme, porque o domingo da ressurreição chega. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E quem estava na paixão de Jesus? Os apóstolos, aqueles que foram escolhidos. Temos só a notícia do discípulo amado. Mas nós temos aos pés da cruz uma mulher. Essa aguentou. E essa, Jesus olha para o discípulo amado e diz: eis aí a tua mãe. Hoje aqui, o Senhor mais uma vez diz para nós: eis a tua mãe. Nós não aguentamos aguentar muita coisa. A gente desanima rápido, não sei você, mas qualquer coisa me desanima, dá vontade de largar, dá vontade, não entende. É por isso que a gente precisa ser devoto de Nossa Senhora e ter o terço na mão, ter o terço no bolso. Quando vier a tentação de abandonar, reza um terço. Ah, não sei o que, estou decepcionado, reza o terço. Porque rezar o terço é segurar nas mãos de Nossa Senhora. E quem segura nas mãos de Nossa Senhora, permanece fiel. É Nossa Senhora que diz: fica aqui, não sai daqui. Lembra? Minha mãe fazia isso na igreja: fica aqui. Você vai ficar na missa todinho. Você já foi, bebeu água, já foi ao banheiro, não sai daqui. É Nossa Senhora que diz: você fica aqui. Você fica ao meu lado. Nossa Senhora das dores, mas das alegrias. É da alegria porque foi fiel. Se você abandona pela metade, você nunca vai poder falar bem assim: que bom que eu continuei, que bom que eu perseverei. Porque tem coisas que só vêm depois da perseverança. Que bom, meu irmão e minha irmã, que você já entendeu. E assim a gente entende que Nossa Senhora não é como alguns pensam, que é um muro que nos separa de Deus. Pelo contrário, ela é um empurrão da nossa vida que nós precisamos para seguir Jesus Cristo. Então não tem medo de ter Nossa Senhora como sua mãe. Pensa, os braços que acolheram o menino Jesus, que nós vamos contemplar no Natal, é os mesmos braços abertos para nós, que quer derramar sobre nós as suas graças. Pensa nisso. Como negar um abraço da mãe? Você sabe que na Sagrada Escritura, Jesus pede para ser criança, porque o orgulhoso é grande, né? O orgulhoso é prepotente, ele é cheio de si. E ser criança é ser pequeno, tá desapegado, é humilde. Você sabe que é assim? Quando a criança é pequena, só é quando ela é pequena que ela consegue ficar nos braços da mãe. Depois que é grande, já era. A mãe não consegue mais carregar. Tem gente muito prepotente aí, orgulhoso, que se acha muito grande, que precisa de um colo de mãe. Tudo bem, mas hoje o que nós queremos dizer: nós somos pequenos. E todo pequeno tem um colo de mãe. Todo pequeno tem um colo de Nossa Senhora. Amém? Amém. Posso falar mais uma coisa só? Quem já recebeu graça de Nossa Senhora, levanta a mão. Oh, que maravilha! Você que não levantou a mão, não tem problema, porque você recebeu muitas graças de Nossa Senhora, sem você saber. Lá em casa eu tinha experiência. Eu dormia no sofá e acordava na cama. Nossa Senhora é assim. Enquanto a gente está dormindo, ela está trabalhando. Então creia que na tua vida tem uma mãe que quando você dorme no sofá, ela te coloca na cama. Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e por ele construir a nova vida, a nova vida. Vamos juntos, Maria Santa e fiel. Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos,
voltados para o céu, e por ele construir a nova vida, a nova vida. Que Maria nos ajude a chegar até o céu. Nós somos escolhidos para morar no céu. Eu gosto muito de falar de Maria. Eu aprendi o seguinte com um bispo: eu quero falar tanto de Maria, mas amar tanto Nossa Senhora, que quando eu chegar no céu, Jesus vai olhar para mim e vai falar: a minha mãe falou muito de você. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.